de formação, a gente só vai ter um programa de formação na América Latina em 1956, que é o primeiro programa de formação criado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, na BBR, né? Então, na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Aí, depois disso, a gente vai ter em 1957, na cidade do México, no México, né? Em 58 é criado o curso da USP, no Brasil. Em 59 é criado tanto o curso da Argentina quanto em Buenos Aires, né? Quanto o curso da Venezuela em Caracas. Além disso, depois a gente vai ter em 62 o curso de Recife, né? Na Universidade Federal de Pernambuco. Em 62 também a gente tem em BH a criação do curso, também no Brasil. Em 63 em Santiago, no Chile. Em 66 em Bogotá, na Colômbia. Então, nessa primeira década de criação, desde 56 até 66 dos programas de formação, a gente vai ter a TO sendo criada no Brasil, no México, na Argentina, Venezuela, Chile e Colômbia. Então, esses 6 países são os 6 primeiros a criarem programas de formação específico em terapia ocupacional e começar a formar terapeutas ocupacionais em diferentes formatos, tá? E aí depois, acho que no artigo vai ficar um pouco mais claro quais foram esses formatos, quantas terapeutas ocupacionais foram formadas e tal. Mas eu não vou me alongar muito nisso. E aí, para eu voltar, e agora eu vou voltar nos 4 pontos principais da minha análise, né? Voltar um pouco nesses antecedentes históricos. Então, a gente vai voltar para a questão da poliomielite, né? As epidemias de poliomielite na América Latina, e a gente vai ter a década de 30, 40 e década de 50 como décadas que a gente vai encarar na América Latina, nos países latino-americanos, a poliomielite enquanto uma epidemia mesmo, alarmante, inclusive, que toma níveis de conhecimento, inclusive internacional. Não só, a epidemia não aconteceu só na América Latina, mas na América Latina ela teve proporções epidemiológicas muito grandes, assim. E aí a gente vai ter a criação de alguns centros de reabilitação física em alguns países, né? Então a gente é criado, né? No Hospital do México, por exemplo, né? Em 43, o hospital é criado pela questão da epidemia, o hospital infantil. Em 47 a gente tem um centro de reabilitação também infantil no Chile, que é criado. A BBR, por exemplo, que é o primeiro programa de formação, ela é criada em 54, muito para responder também à questão da poliomielite. E aí, nesse momento, a gente começa a entender que alguns países latino-americanos começam a se organizar, principalmente com o apoio internacional. A gente vai passar para o terceiro ponto, né, para falar mais disso da cooperação internacional. Mas alguns países latino-americanos, eles começam a entender a poliomielite enquanto uma questão e começam a criar respostas a partir dessa questão epidemiológica. E a gente começa a criar algumas técnicas de intervenção e, inclusive, se criam algumas profissionalidades para responder de forma técnica essas demandas de reabilitação que precisam ajudar a responder às questões específicas da epidemiologia, da epidemia de poliomielite. E aí a gente vai ter a criação, por exemplo, de algumas carreiras compreendidas até então enquanto carreiras, tecnologias médicas, né? Como a terapia ocupacional, mas também como fisioterapia e outras carreiras que são criadas a partir dessa vinculação, né? Enquanto auxiliares médicos no contexto latino-americano. Aí outro ponto importante enquanto antecedente é aquele segundo que eu falei das ocupações, né? E o trabalho no processo de reabilitação principalmente focado nos hospitais psiquiátricos e em alguns asilos que lidam, para além da questão da loucura, outras questões sociais como
pessoas em situação de rua, prostitutas e outras experiências sociais que são institucionalizadas, e aí a partir disso o Estado cria a necessidade